Neste vídeo, vamos estudar definições recursivas. Então, o que é uma definição recursiva do conjunto A? Para definir recursivamente um objeto matemático, basicamente vamos ter três passos. O primeiro passo consiste em definir a base, que é a especificação de um conjunto B, que na verdade é um subconjunto próprio de A. Pense a base como elementos atômicos, por exemplo, os elementos da tabela periódica. E a partir daqueles elementos da tabela periódica, nós podemos criar substâncias, elementos compostos. O segundo passo é o passo recursivo. Como que nós vamos obter elementos de A partir de outros elementos de A? E, por fim, nós temos a propriedade de fechamento, que só pertencem a A os elementos referidos no passo A e no passo B. Então, usando a ideia de uma tabela periódica, pense que na origem de tudo nós temos os elementos atômicos da tabela periódica. A partir deles, nós vamos criar outros compostos, como por exemplo a glicose, como por exemplo o gás carbônico. E aí, então, vamos ter um processo que vai ser o passo recursivo, que vai definir como combinar esses elementos básicos para formar novos elementos. Mas veja que esses novos elementos que passam a surgir, por exemplo, unindo duas moléculas de oxigênio, então vai justamente permitir criar um terceiro elemento que pode unir uma outra molécula de oxigênio. Então vamos ver um exemplo matemático. Então aqui vamos ver a definição recursiva dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais pode ser definido da seguinte forma. No passo A, que é a base, nós estamos dizendo que apenas o elemento zero pertence ao número dos naturais. No passo B, nós estamos dizendo que se n é um número natural, ou seja, se há um número n que pertence ao conjunto n dos naturais, então S de n é, na verdade, a função sucessora. Então, o número sucessor de n pertence aos naturais. Então, veja que é o passo recursivo. E, por fim, na propriedade de fechamento, só vai pertencer ao conjunto n o número que pode ser obtido de acordo com A e B. Vamos ver um exemplo. Então, aqui, no passo A, nós sabemos que o zero é o único elemento que faz parte de n. Mas sabemos que o passo recursivo nos diz que se o número n pertence aos naturais, então o sucessor de n também pertencerá aos naturais. Então vamos lá. Zero. Então, se zero pertence, o seu sucessor também pertence. Mas quem é o sucessor de zero? 1. E aí, opa, surgiu um novo elemento, S de zero, que é igual a 1. Então, se S de zero pertence, S de zero também vai pertencer, que na verdade é o número 2. Opa, temos mais um outro número, que então podemos aplicar recursivamente. Então, se S de zero pertence, então podemos dizer que S de zero também irá pertencer, que é o número 3. Então, assim sucessivamente, nós apresentamos a definição recursiva dos números naturais. Vamos ver um outro exemplo. Vamos então ver a definição recursiva de fatorial. A função fatorial ela é justamente uma função dos inteiros para os inteiros. E ela é definida recursivamente como o fatorial do número 0 é 1 e o fatorial de um número n é igual a n vezes chamar recursivamente a função fatorial com o argumento n-1. Então, é uma definição amplamente estudada dentro da computação, sobretudo nos cursos de lógica de programação. Vamos ver uma definição recursiva da soma. Então, vamos definir uma função mais, no caso soma, que vai ser uma função que vai receber dois argumentos e tem como domínio o produto cartesiano de n vezes n e como contradomínio os naturais. E o passo base é justamente que n mais zero é igual a n. Em outras palavras, estamos considerando o elemento neutro, zero,
da adição. Então, n mais 0 é igual ao próprio n, e isso vai valer para todo n pertencente aos naturais. E temos como passo recursivo que m mais o sucessor de n é igual a aplicar o sucessor de m mais n para todo n pertencente aos naturais. Vamos ver, por meio de um exemplo, como funciona essa relação. Então aqui, vamos, por exemplo, definir o valor de 2 mais 2. Mas nós sabemos que, pela definição, ela se aplica para m mais o sucessor de n. Então aqui, na verdade, nós temos que 2 mais o sucessor de 1. E, mais uma vez, voltando à definição, nós sabemos que isso é igual ao sucessor de quem? De 2 mais 1. Opa, mas nós temos então que resolver 2 mais 1. Então, 2 mais 1 é igual a 2 mais o sucessor de 0. E, por definição, é igual a S de 2 mais 0. Opa, vamos resolver então 2 mais 0. E, por definição, no caso base, 2 mais 0 vai ser igual a 2. Então, aqui nós podemos substituir 2 mais 0 vai ser igual ao sucessor de 2. E 2 mais 1 vai ser igual a sucessor do sucessor de 2. Então, se nós pensarmos, quem é o sucessor de 2? 3. Quem é o sucessor de 3? 4. Então, isso aqui é igual ao sucessor de 3. E, aplicando novamente, vai ser igual a 4. Então, com isso, nós definimos recursivamente a função soma. Podemos ainda definir recursivamente a linguagem proposicional, que em geral é visto no curso de lógica para computação ou matemática discreta, a depender do curso que você tenha cursado. Então, a definição recursiva da linguagem proposicional, denominada LP, da lógica proposicional, vai ser justamente definido como caso base. Cada variável proposicional pertence à linguagem LP, então, por exemplo, alfa, beta, gama, teta. E, como passo recursivo, se alfa e beta pertencem à linguagem LP, então nós podemos criar novos membros recursivamente como negando, operação de e, operação de ou, operação de implicação, operação de bicondicional. Então, vamos ver um exemplo. Então, aqui, suponha que para fins tornar mais fácil, então aqui eu vou começar com alfa e beta. Então, se alfa pertence, aplicando a negação, nós temos negação de alfa, negação de beta. Poderíamos aplicar negação da negação de alfa, que isso na verdade é alfa, negação da negação de beta. Então, nós criamos todos os possíveis, analisando então apenas esse primeiro caso. Vamos analisar então os AND. Então, aqui nós poderíamos criar quem? Poderíamos criar alfa e beta. Poderíamos criar beta e alfa, sabendo que eles teriam a mesma tabela verdade. Poderíamos criar alfa e a negação de alfa, alfa e a negação de beta. E os simétricos também, exemplo, alfa, menos alfa e a negação de alfa. Então, sucessivamente. Então, com isso, nós podemos crescer essa linguagem infinitamente. E com isso, definimos recursivamente a linguagem proposicional. No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar o conceito de indução matemática, que vai ser extremamente importante para entender as provas dos teoremas acerca das linguagens formais. Muito obrigado!